noite a todos. Boa noite. Legal assim? Estão me ouvindo? Está direito? Bom, vamos ver. Gente, sejam muito bem-vindos. Prazer estar na casa mais uma vez. Eu sou Celina Sobral. Nosso trabalho de divulgação do Espiritismo está no meu canal do YouTube, youtube.com/Celina Sobral, a quem a gente convida a se inscreverem. Lá tem nossas palestras, tem preces, orações, tem o programa Gerando Amor e tem o nosso trabalho na TV Muito Maior e na Rádio Boa Nova, que também é a divulgação do Espiritismo e outras coisas mais lá. Então, vocês estão convidados. Gente, vocês lembram que hoje é Dia dos Namorados na Europa e nos Estados Unidos? É hoje, gente. Muito legal. E a gente tinha escolhido um tema para falar de amor, falando de amor. Então, olha a energia aí no ar. E aí eu começo perguntando para vocês, como é que vocês estão de amor? Como é que estão os corações de vocês? Estão apaixonados? Estão amando? Estão se amando? Eu espero que sim, gente. Não é essa energia já puxando o tema, a espiritualidade cuidando da gente. Eu acho que a gente tem tudo para incentivar o nosso botãozinho, o nosso interior, nesse sentimento de amor. Que, vocês fazem evangelho no lar? Quem faz evangelho levanta a mão para receber? Parabéns para os que fazem. E quem não faz, você viu, eu estava vendo que estava até escrito aqui, eles orientando, e também, lógico, os trabalhadores da casa orientam vocês para fazer, porque a gente sente a diferença, viu, gente? Quando a gente faz o evangelho no lar, a gente sente a diferença e as pessoas que entram na nossa casa também sentem. E como a gente está falando de amor, o capítulo 11 do Evangelho, quando vocês estiverem estudando, no seu item 8, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E o item 8 é a lei de amor. E a lei de amor é exatamente o que Jesus veio mostrar para a gente através do período que ficou aqui, com as suas atitudes, com os seus gestos, com as suas palavras, com o seu olhar. Né? Então eu costumo dizer que nós estamos na casa espírita, buscando o crescimento, buscando o estudo, buscando a energia espiritual do ambiente, mas também buscando a nossa maior transformação, que é de amar mais. Temos o nosso princípio, né? O nosso intuito de transformação, que é mexer nesse sentimento. Que é fácil para vocês amar? É difícil porque a gente não sabe ainda amar nem a gente mesmo, né? Imagina o outro. Então é complicado. Então a gente precisa realmente dessas reuniões em casas abençoadas como essa, buscar o estudo, a pesquisa. E eu trouxe aqui para a gente refletir, antes da gente entrar no capítulo 11, a letra daquela música Monte Castelo, do Renato Russo. Vocês lembram dessa música? Que é quase, né, a mensagem de Paulo modificada um pouquinho. Olha só, ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Verdade, busca a verdade e a verdade depois libertará, que é o conhecimento, o estudo, né? O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece, humilde, né? Cheio de paz interior. O amor é um fogo que arde sem se ver. Porque olha só, amar hoje em dia, na nossa condição espiritual, no planeta de provas e expiações, como a gente falou, além de ser difícil, não é tão fácil, amar ainda dói pra gente. Já repararam? Quando a gente está muito preocupado com um filho, vamos num filho, num neto, num sobrinho, porque está acontecendo alguma coisa. Porque a gente ama do nosso jeito, né? Porque se a gente confiasse com fé tamanha, a gente se preocupava tanto. Porque a gente ama porque a gente sabe que é cuidado. E antes de ser nosso filho, é filho de Deus. É filho de Maria Santíssima. Tem proteção.
mais dói, já reparou? Ou está longe, ou quando está acontecendo alguma coisa, quando está doente. Os pais, principalmente a mãe, porque a gente dá à luz, sente o que o filho sente. Então o amor ainda dói. Tem que chegar num momento pra gente que não doa mais e que não seja difícil amar. Vai chegar? Vai, óbvio. Mas por enquanto, a gente ainda precisa ter as situações de desapego, de ser mais caridoso, de perdoar, de renunciar a muitas coisas. Amar é renunciar quase sempre. Já repararam? Renunciar. Amar é soltar aquele apego exagerado. É perdoar seja o que for. Ah, Celina, mas acontece que eu vou ser bobo perdoando tudo? Aí a gente já fala, Jesus foi bobo? Claro que não, né? Então o amor é um fogo que arde sem se ver. É aquela dor. É ferida que dói e não se sente que tem essa ferida. É um contentamento descontente. Por quê? Porque a gente ainda está preso nos ciúmes, ainda está preso na inveja, ainda está preso em vários sentimentos que é contra a lei de Deus, né? É dor que desatina sem doer, muitas vezes. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, o autor, o poeta fala de novo, né? Sem amor eu nada seria. É um não querer mais que bem querer. Vai entender o poeta? É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. Quer dizer, estamos numa multidão e muitas vezes nos sentindo sozinhos, abandonados. Por quê? Porque está preso a uma pessoa só. Aquele filho, aquela mãe, aquele pai, aquela esposa, aquele marido. E realmente, né? Olha só o que é paixão, hein? Isso é paixão. Não é amor, porque o amor verdadeiro não dói. Quando a gente chegar nesse amor incondicional, não dói. Por quê? Porque a gente confia, porque o amor é paz, não é guerra, não é desentendimento. O amor nos dá segurança. Vocês estão com esses sentimentos todos dentro de vocês? Porque de repente quem está com isso já está mais perto de saber amar. Ó, é um não contentar-se de contente. É um não contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. Olha, isso aqui é legal, hein? A gente ganha em perder. Por quê? Porque a gente está deixando as coisas que ainda nos maltratam. Então a gente sabe que a gente está ganhando quando a gente larga de mão o orgulho, não é? O egoísmo. O autor aqui, ó, Renato Russo, foi, né, um grande autor aqui, espírita, entre aspas. Então é a gente abrir mão daquelas coisas negativas da gente que ainda puxa a gente para baixo, para trás, para o sofrimento, para as lágrimas. É um estar-se preso por vontade. E é, né? Porque a gente não anda no coração. Adianta eu dizer assim, não, olha, eu vou gostar daquela pessoa. Eu vou gostar de quem gosta de mim. E se a gente gosta geralmente de quem não gosta da gente? E se a gente gosta daquela pessoa completamente errada, entre aspas, ainda, porque ainda não chegou no plano espiritual que a gente, né, que todos nós vamos chegar, juntos para um planeta mais evoluído, para um mundo de paz, de harmonia, de amor. Então, estar-se preso por vontade é dizer, não, olha, o nosso coração não escolhe. Só que nós temos que aprender essas desavenças, coisas que acontecem, é para que a gente aprenda a amar todos. Chegar a um ponto de amar todos. Por que que os planetas mais evoluídos acontece, como a gente via há um tempo atrás, eu nem sei quanto tempo, aquela novela e aquela situação que pararam de falar, de clonagem. Lembra o clone? Você já lembra dessa época? E o que se fazia? Se tinha um filho por clonagem. Por quê? Os planetas mais evoluídos, é aqueles negócios, a gente vê um filme de quando a gente era criança, e hoje está acontecendo, né? Telefone celular, máquinas, várias coisas acontecendo, carro sendo pilotado sozinho, sem gente. E a gente fala, nossa, como é que vai ser assim? E hoje está sendo a realidade. Então, esse negócio de clonagem está mostrando que nos planetas, daqui a pouco, quando estiverem um pouco mais evoluídos, cada vez mais vai se abrindo mão do material e, consequentemente, do sexo.
Já pensaram nisso? Tá lá, hein? Vai estudar, vai ter que estudar. Não, tá lá no... Então, horrível. Por enquanto a gente ainda precisa da parte material. Né? Se a gente vai um pouquinho atrás, nesse próprio capítulo, fala-se do sentimento, mas fala-se do instinto. Comparando o amor. Que antigamente o amor para o ser humano encarnado, o homem ser humano, era caçar, comer e ter relação sexual para ter prazer. Não importava se tinha sentimento pela pessoa. Tanto que naquela época mulheres, né, não tinham espírito, não tinha alma. Eram um objeto sexual. E aí a evolução vai mostrando que cada vez mais a parte material vai ficando de lado. Nos mundos mais evoluídos, o relacionamento para se vir ter pessoas também para a evolução, tanto espiritual como dentro do material possível no planeta que se tiver, é mais desleixado nessa parte, é mais solto, é mais distante. Né? A maioria, lógico, desse patamar maior, seria por clonagem, por tipos de inseminações que não precisa do prazer da carne. A gente pensando nisso hoje, a gente fala, meu Deus, que estranho, né? Olha, mas está longe ainda, hein? Olha, mas está longe. Mas relaxa, relaxa, que está longe. Está longe da gente evoluir. Está longe da gente evoluir ainda. Ó, então é estar-se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é servir a quem vence o vencedor. É o auge da humildade. Né? Renato Russo aqui está dizendo, olha, vamos ser humildes, vamos ser sem orgulho, vamos fazer tudo que precisa ser feito só por amor, sem nada em troca. É exatamente o Evangelho. É um ter com quem nos mata lealdade. É um ter com quem nos mata a lealdade. Aquele está nos matando pelas costas, atirando uma flechada ali e a gente está sendo leal. Olha só, difícil dessa, hein? Não, aquele está me apunhalando, está com um monte de, sabe, lorotas e situações delicadas para tirar a gente do sério e a gente é leal. A gente ama ali. Se precisar, a gente está ali, braços e mãos abertas para auxiliar. É o nosso futuro. Tão contrário assim é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem. Eu acho que aqui o Renato Russo estava muito acordado mesmo, né? Para ter uma ligação dessa com a espiritualidade, fazer uma letra de música nesse patamar, realmente a gente está dormindo. Ele está acordado e todos dormem. Todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. Por enquanto ele está vendo aos pouquinhos. Ele está dizendo, mas daqui a pouco nós vamos ver todos face a face. Nós vamos enxergar essa verdade, essa lealdade, esse amor fácil de amar. É só o amor. É só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Grande letra de música que já falou todo o capítulo, né? No capítulo 11 do Evangelho. Quase não deixou nada pra gente. Mas vamos dar uma passada rápida no capítulo, né? Já que a gente está aqui para estudar o Evangelho. Então o Evangelho, gente, só relembrando, porque vocês sabem, é todo amor. Porque puxa de dentro da gente seres humanos ainda tão imperfeitos, tão cheios de transformações a serem exigidas por nós mesmos para tomarmos o caminho do bem, desse amor, dessa felicidade, desse menos dor e menos sofrimento. Então o Evangelho traz para a gente o que Jesus vivenciou. É uma universidade do Espírito. E o Evangelho, gente, é a universidade do Espírito, é a parte moral do estudo da Bíblia. Por isso que eu acho importantíssimo. Na época que a gente dava aula lá nas casas de Luiz, nós colocávamos o Evangelho em todos os anos e acrescentávamos outros livros juntos. Não só os de Kardec, lógico, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, Gênesis, Céu e Inferno, mas o livro de André Luiz e outros grandes autores que trazem o estudo. Mas o Evangelho é a parte moral, é a universidade que a gente precisa aprender. Tanto que quando os Espíritos perguntaram para Chico Xavier para ele trazer uma novidade, qual era a novidade do momento e continua sendo, o que ele falou? O que Chico falou? A novidade é o Evangelho.
E ainda vai ser muito tempo para a gente novidades. Porque cada vez que a gente lê, a gente entende de uma forma. Cada vez, né, que a gente vê, a gente fala, nossa, tinha essa palavra aqui, eu não lembro. Olha um pedacinho do capítulo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo, mostrando que Jesus trouxe para a gente uma forma diferente de amar. Trouxe para a gente uma explicação diferente do que Moisés tinha deixado para todos nós. Do que estava escrito naquela lei mosaica antiga. Olho por olho, dente por dente. Vai lá e paga com a mesma moeda. Nada de tratar bem quem te trata mal. Nada de deixar passar em branco o que fizerem para a gente. Né? E aí Jesus veio falar exatamente desse amor diferente. Aí o pessoal ficou, nossa, uma pessoa ali, né, toda simples, sem nada de material, vem querer transformar uma lei, transformar uma verdade que existe entre a gente. Tanto que na época Paulo de Tarso, né, defendia Moisés berrantemente e mandava matar os cristãos. Depois o que aconteceu? Quando ele ficou cego, quando ele caiu na estrada de Damasco, que para mim aquilo é um sentido figurado, né? Ele ficou cego para enxergar a luz, que realmente veio muita luz, como conta Paulo e Estevão, e o cegou por um período, para que ele começasse a ver o que ele estava fazendo no interior. Né? Quando ele fala assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E é Jesus falando na consciência dele, na vida dele, ali na voz dele, e ele cai daquele cavalo e depois começa a modificar uma situação de vida, de serial killer, que mandou matar Estevão, que apedrejou, que matou muitos e muitos cristãos. Depois fez isso na vida e passou a defender tudo que Jesus trouxe para a gente, que vivia naquela época lá. Ele é o pai do cristianismo primitivo e passou a ser Paulo de Tarso. Lógico que nós não estamos numa condição espiritual de ter uma mudança brusca dessa interior. Eu acredito, não sei se é algum de vocês, mas nós vamos chegar sim a essa transformação por amor. Tanto que depois dessa força interna que foi demonstrada e está aí nas histórias até hoje, ele passou por situações que a gente acha, por exemplo, se a gente se modificasse a ponto de vivenciar o amor e defender toda essa justiça, essa verdade que está no Evangelho e sendo muito leal, muito forte, como diz a música, a gente teria força no corpo maior do que a gente pensa. Por quê? Porque nós temos no nosso corpo o que está no nosso espírito ainda. Tanto que quando a gente fica doente, quando a doença vem para o nosso corpo, é um pouco do início da limpeza do nosso espírito. E quando a gente está doente, a gente consegue sentir e ver mais fácil a espiritualidade. E isso acontece também quando nós estamos no desenlace, próximo do desenlace. Tem aí vários livros, vários estudos, e o próprio livro dos médios e etc. Por quê? Porque a gente está mais desligado do materialismo. Então, Saulo, já como Paulo, ele foi apedrejado, ele sofria muitas surras, e ia aguentando, ele morreu velhinho, modificado. Não era outro, ele já estava magro, ele estava o tempo todo machucado. E chegou ao ponto de voltar nos lugares que ele andou, que ele mandou matar, que ele fez tudo, e vivenciou de novo muita coisa que ele tinha feito. Olha só, quando a gente ama, como a gente tem força. Hoje, muitas coisas frágeis, que a gente acha muito, mas que é pouco, derruba a gente. Porque a gente ainda não tem essa força do amor total no espírito. Então, é importante a gente entender e não reclamar, e eu falo isso primeiro para mim, quando a gente adoece e às vezes fica, ai meu Deus, eu estou com muito isso, muito aquilo, e a gente reclama, ai Deus esqueceu da gente, cadê a espiritualidade, os remédios não estão fazendo efeito. E aí a gente entender que a gente está se limpando, se aperfeiçoando, se melhorando. Porque Emmanuel diz que a doença é o início da cura. Olha só como a gente tem que mudar o nosso sentimento para pelo menos entender
o que é querer amar, começando pela gente. Não é? A gente não consegue dar para o outro aquilo que a gente não tem. A gente não consegue amar o outro se a gente não amar a gente mesmo. E para nos amarmos, a gente tem que começar a aceitar essas coisas. Como é que está a nossa aceitação em relação às nossas limitações? Ah, mas eu não consigo ainda perdoar, eu não consigo ainda ser manso, eu não consigo ainda ser completamente grato, resignado, etc. Tudo que o Evangelho traz para a gente. Nós temos que começar a treinar. Ah, no início falaram alguma coisa para a gente, nos magoou, nos chateou, a gente ficou com raiva. De início, a gente tem que engolir um pouquinho seco. A água da paz, como o Chico falava, põe na boca, engole. A gente tem que fazer, a gente esquece. Mas aí tem que começar a deixar passar, mesmo doendo dentro. Aí daqui a pouco não vai doer mais. Porque a hora que a gente começa a evolução espiritual, baseada nesse amor, nesse aprendizado, a gente vai diminuindo o orgulho. E aí já não se magoa tanto. E a gente pode ver, qualquer coisa que a gente fala para as pessoas ou que falam para a gente pessoa já fica muito exausta, né? Muito fora do sério, muito desequilíbrio. É uma exaustão espiritual e energética quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, quando a gente não ouve o que a gente quer ouvir, quando a gente diz, recebe um não no serviço, recebe um não numa coisa que a gente queria, estudamos para passar no concurso e não passamos. Como? Eu não vou passar no concurso? Eu estudei, eu sou bom, eu sou isso, sou aquilo. Aí como se dissesse, os outros todos não têm condição. Para a gente foi injustiça a gente não passar? A gente não fez o que tinha que fazer, né? Então, olha como é o treino do amor. O treino do amor está preso à gentileza. Vocês estão sendo gentis ultimamente? Vocês estão quietinhos assim? A última vez que eu vim aqui, vocês estavam também muito quietinhos. Pelo menos as pessoas que estavam aqui. Aí eu falei a mesma coisa, será que o grupo daqui é muito quietinho assim mesmo? Ou vocês são envergonhados? O que é? Vou perguntar de novo. Como é que está a gentileza de vocês? De 1 às 10. 10. Tem que ser um 80, gente. Deixa eu perguntar para vocês. Se vocês estão assim, ou no ônibus, ou no local público. Aí vem uma pessoa, de repente, ou com uma muleta, a gente tem que estar cansada, até independente de idade. Vocês cedem o lugar? Sim. Vocês falam, isso aqui é legal. Que bom, isso é importante. Ajuda alguém de mais dificuldade a atravessar uma rua? Sim. Já teve a condição de uma pessoa que estava passando necessidade, vocês comprarem um pãozinho, leite? Gente, vocês estão com nota 10, né? Legal, continua nisso aí. Porque gentileza é um início, um pouquinho da gente começar a amar. É um pouquinho da gente se colocar no lugar do outro. Porque a gente quer receber aquilo que é de melhor. Só que a gente só vai receber o que a gente dá para o outro. Então, se a gente quer a gentileza, se a gente quer o por favor, obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo de melhor para você, se a gente quer desejar isso, né, para o outro e fazer de coração, a gente sabe que aquilo vai voltar para nós. Né? Então, é importante que a gente se policie nisso. Às vezes a pessoa falou alguma coisa, não retrucar. Já consegue não retrucar? A gente já consegue mais do que um tempo atrás, viu, gente? Se vocês se pensarem, há 10 anos atrás, a gente está muito diferente hoje. Já repararam? A gente está muito diferente de 10 anos atrás. Muita coisa que a gente fazia, que a gente sentia, a gente sente diferente hoje. Não é verdade? Vocês não estão assim? É verdade. Então, olha, a gente vai mudando. A gente vai modificando, sim. A gente vai modificando. É que, logicamente, que não é fácil a gente sair por aí perdoando tudo. Não estamos ainda nesse patamar. Né? Mas se a gente começar a acolher uma ou outra pessoa que precisa, dar uma palavra amiga, dar um oi de vez em quando, a gente pode fazer algumas, vamos dizer assim, algumas responsabilidades para a gente aqui por conta do nosso encontro, para a hora que vocês chegarem em casa, ou a partir de amanhã, ou pelo menos nessa semana, hoje é terça ainda. Falar com alguém que vocês não falam faz tempo por conta de desavença. Tem coragem? Vamos fazer? Vocês vão fazer isso? Tem. Eu quero... Gente, só ele vai fazer? Vocês não vão fazer?
Olha, eu tenho que falar isso pra mim também. É difícil. Mas vamos se comprometer. A próxima vez que eu vier aqui eu vou cobrar para saber se vocês fizeram. Tem que ver com a Yane quando é que eu vou voltar aqui para cobrar. Gente do céu, a gente precisa fazer isso. A Joana de Anjos manda isso na série psicológica. Os livros de André Luiz falam. O próprio Evangelho, gente. Vai lá e se reconcilia com teus inimigos, com aqueles que não estão tão bem com você, antes da gente voltar para casa, que é a pátria espiritual. A gente não sabe o que vai ser amanhã. E de repente, a gente pode demorar muito tempo para encontrar alguém que a gente precisa fazer as pazes. Ah, mas é a pessoa que tinha que pedir desculpa para mim. Não importa. Não importa. Não importa. Mas nunca, esse é o problema. É o problema, esse é o problema. Nunca importa. Olha só, a gente tem que fazer a nossa parte. Vocês já devem ter ouvido falar assim, gente, essa palestra é pra mim, viu, hoje. A gente já ouviu falar assim, ó, é melhor ser feliz do que ter razão. Então, se de repente a pessoa tem 95% de culpa e tem que pedir desculpa pra gente tem 5%, então eu tenho que fazer a nossa parte. Não é horrível? É horrível, mas é isso que a gente estuda no Evangelho. A gente tem que ir lá e se reconciliar. É horrível, faz isso. Mesmo porque, sabe por quê? Porque a gente pode ter razão nessa encarnação. Mas como nada é por acaso, como a gente não está junto aqui por acaso tocando nesse assunto, é sinal que a gente precisa falar e ouvir, então a gente pode ter que pedir desculpa do passado. Não é? E a gente sabe que a gente tem o pretérito e tem o futuro, e que a gente é ser humano, né, imortal, que a gente vai continuar, independente do que acontecer. E se essa pessoa que de repente nos magoou, a gente magoou em 2, 3 encarnações passadas, ou até muito próximo, e está tendo a oportunidade, com a misericórdia divina, de nos colocarmos juntos para que a gente possa realmente fazer as pazes. Ontem eu falei na palestra que a gente fez que quando nós viemos como espírita, tendo a facilidade de estudar um pouquinho o espiritismo, estarmos juntos aqui falando dos espíritos, da nossa vida passada e da nossa vida futura, é porque a espiritualidade amiga não sabe mais o que faz com a gente. A gente já teve todas as chances, todos os caminhos, várias religiões, de repente em outras vidas, né, também, se não é nessa, na maioria. Geralmente a gente chega num socorro espiritual, numa casa, ou estudo, mal. É por causa que a gente precisa de ajuda. Né? Então, o que a espiritualidade faz? Agora você vai estudar o espiritismo, você vai tentar, né, fazer o que o Evangelho fala, porque é uma das chances derradeiras. Se a gente chega a estudar o espiritismo, a gente já passou por várias coisas e não teve jeito. Olha só, a gente não é fácil não. Então a gente está tendo, né, que ir um pouquinho mais à frente, sentir um pouquinho mais a verdade dolorosa, para a gente sair do lugar e evoluir. Para a gente conseguir dar um passo além. Então, é 5% de culpa? Pede desculpa. Deixa os 95 para lá, porque vai chegar uma hora que a pessoa vai enxergar o que ela está fazendo e não tem como. Deus mostra a justiça através do outro, através dos fatos, através das situações e lei de ação e reação, lei de justiça divina, que não fica nada em vão que a gente faz, nem de ruim, nem de bom. E se não fica em vão para a gente, não vai ficar em vão para o outro. Tá difícil, gente? Estão cansados? Está quase chegando no finalzinho. Esse capítulo fala também da importância da reencarnação, viu, gente? Da importância da caridade com o outro. Da importância de realmente nos colocarmos no lugar do outro. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? O que está lá no Livro dos Espíritos? A gente já falou isso aqui das outras vezes. Pipe. Sentido da verdadeira caridade, Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Pipe. Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Pipe, não esquece isso, gente. O Pipe tem que andar com a gente. Benevolência, indulgência e perdão. Benevolência é mais do que ser bonzinho.
Indulgência, essa eu nunca mais vou esquecer. Ser indulgente é ser o melhor advogado de defesa do outro. Não importa se é nosso inimigo. A gente vai enxergar o que ele faz de bom, o que ele tem de bom, independente de tudo que tiver de ruim, de errado. Não, mas aquele negócio que, né? Quando Jesus estava na estrada e todo mundo massacrando uma situação lá, somente de um cachorro que estava na estrada, todo mundo falando, olha, ele está fedido, ele está isso, aquilo. Aí Jesus olha para o cachorro e fala, mas olha que belos dentes. Isso é indulgência. É enxergar alguma coisa boa na pior situação, na pior pessoa. E perdão, por que a gente precisa perdoar, gente? A gente precisa perdoar simplesmente porque a gente precisa de perdão. Olha, esse capítulo em todo o Evangelho fala do porquê estamos aqui. Que nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. E que não existe nada, nem ninguém coitadinho ou vítima. Por isso que entra lá o negócio do é preferível, né? Ser feliz do que ter razão. Ah, mas não tem vítima? A gente já vai para ver o que está acontecendo agora no mundo, né? E aí? Planeta de provas e expiações. Muitas das situações está lá no livro dos médios, viu, gente? Aí também está nos tormentos voluntários, nas grandes catástrofes e na lei de progresso. Livro dos Espíritos, livro dos médios e Evangelho. Existem situações, lógico, que é do planeta de provas e expiações. Existem situações que é da natureza, né? Terra se movendo, etc. Às vezes, né? Muitas outras coisas que estão fora do controle do homem. Tem algumas outras situações que o Espírito pediu para estar em tal situação e se livrar de muitas coisas que fez no passado. Tem outras que não, que o Espírito estava ali, tem aquelas que se encarnam em massa, que também se estuda, né? Nos livros vocês devem estar estudando, que são situações que alguns estão ali e que de repente, entre aspas, não deveriam estar, mas o que acontece? O espírito é retirado antes e não sente nada do que o corpo vai sofrer. Em tudo tem as mãos de Deus. Então não cabe a gente não tem ainda inteligência, capacidade para entender tudo o que acontece. Com a gente, com o outro, com o planeta. Tem erros do homem, por exemplo, na situação que a gente está vendo, né? Aí fora do Brasil também, existem situações que já tinham dito que eram perigosas para que alguém estivesse morando ali, para que fosse construído ali, porque tinha perigo, né, de terremoto, etc. Aí foi-se lá e fez. Então tem também a responsabilidade humana. Tinha coisas que poderiam ser evitadas, como é em muitas outras também que acontece aí, e que traz e provoca o desencarne em massa. Então, por isso, a importância é cada vez maior de se falar e se estudar no espiritismo. Porque hoje é diferente do que era antigamente. Quando eu era criança lá no Rio, gente, na escola, o pessoal falava, nossa, é espírita? Como se a gente fosse bruxo, como se a gente fosse, sabe, que fizesse o mal. As pessoas não entendiam, como até hoje ainda tem muita dificuldade, de se entender o espiritismo baseado no amor e no conhecimento. Acha que ser espírita é fazer mal para o outro, é mandar fazer aquilo, acontecer. Não. A gente precisa buscar o conhecimento para falar alguma coisa, para julgar. Não é? Então, hoje não. Quando se fala que é espírita, a gente fala, nossa, mas poderia conversar um pouquinho? Será que você sabe disso, daquilo? Pode me dar um consolo? Pode me dar uma explicação? Hoje é diferente. Não é? Já é diferente. Em algum tempo atrás também se saía de uma reunião espiritual indo para a polícia. Tendo que falar, olha, quem foi Bezerra de Menezes que passou essa receita aqui? Quem é esse espírito? Quem é aquele outro? O que vocês estão fazendo? Hoje não, a gente tem porta aberta assim, para a gente entrar, para a gente conversar de espírito, espiritualismo, espiritismo, entender um pouco além do que a gente está passando, do que a gente vai passar, né? Do que a gente precisa fazer para não sofrer tanto, para viver melhor, mas entendendo, gente, que nós somos os artífices da nossa felicidade sempre. Ah, mas o outro que me fez infeliz. Não é, viu, gente? A gente ser mais ou menos feliz não depende do outro.
A felicidade é interna e a gente costuma colocar sempre a culpa no outro. Ah, eu sou assim hoje porque meu pai, porque minha mãe, porque... Não é. O tempo passa e a gente está adquirindo experiência. Então hoje, por mais que pai ou mãe ou avô, seja lá quem for, ensinou errado pra gente sabe qual é o certo. A gente sabe como modificar. A gente sabe quando a gente erra. A gente sabe quando tem que pedir perdão, quando tem que perdoar. E a reencarnação, como a gente estuda no Espiritismo, é misericórdia divina, não é castigo. A oportunidade que nós estamos tendo agora é uma oportunidade que tem que ser aproveitada. Como a gente falou, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se vai ter que recomeçar tudo de novo por causa de frações de segundos fazermos coisas que não devia, coisas erradas, e que nós já aprendemos. Então, olha a importância de aproveitarmos o estudo do Espiritismo, o estudo do Evangelho, tratamentos espirituais, que muitas e muitas falanges de espíritos amigos deixam de fazer algumas outras coisas para cuidar da gente, e a gente deixa tudo também terceirizado para o espírito e fala, não, eu vou lá no centro, eu vou beber água frutificada, eu vou tomar passe, eu vou assistir palestras, vou fazer tudo por mim. Não é, né? Não é. A gente está tendo uma chance aqui de ser tratado especificamente, particularmente cada um, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Quando se fala de esperar, como a música falou, não é esperar de cruzar os braços e parar. É ter esperança em fazer melhor o que a gente faz hoje. É mostrar para a gente mesmo que a gente precisa da valorização, que a gente pode aprender, que a gente pode ser melhor, que a gente pode dar um passo mais à frente. E o trabalho. Nós não mexemos na condição de melhoria espiritual, de mexer nesses sentimentos, porque a melhoria e a situação do espírito é pensamento, sentimento. E nós estamos encarnados, precisamos da nossa ação material. Quando desencarnados, o espírito age ações diferentes. É mais tudo pelo pensamento mesmo, né? Então, essa atitude de nos movimentarmos para fazer diferente, que a gente fez até ontem, até minutos atrás, é importante para a nossa evolução. É importante para entendermos um pouco mais a oportunidade dessa misericórdia divina de nos estar dando, de estarmos aqui encarnados, depois de um monte de coisa que aconteceu aí agora há pouco tempo, né, doenças, vírus, etc., e nós estamos aqui ainda, nós somos sobreviventes, a gente sabe que a gente é sobrevivente. E a espiritualidade, Deus, espera de nós alguma coisa, senão a gente não estava aqui. Senão a gente já tinha ido embora, né, alguma coisa já tinha levado a gente, mas nós somos, pelo menos, persistentes. Estamos voltando no estudo espiritual, estamos voltando numa casa de tratamento, estamos querendo melhorar. Isso é muito importante. Deus leva em conta isso. Quando a gente, dentro de nós, a gente sabe que quer fazer o melhor e que quer melhorar. E só que não vale a gente, né, fazer essas coisas todas se não tiver mudança de atitude e se fizermos só pra gente. A gente tem que pensar no outro. Não tem como. Não dá pra gente evoluir no egoísmo. Temos que cuidar da gente, nos melhorarmos, claro, óbvio. Mas tem que ter respaldo para quem está perto da gente, para quem está longe. Temos a força da oração, que vai onde a gente emanar o nosso pensamento. Temos que pedir por aquele que não sabe pedir ou que não lembra de Deus, porque a gente sabe. Porque a gente tem certeza de que as leis divinas têm as suas verdades e a sua força perante o universo, perante a nossa existência. Então, hoje, a importância desse nosso reencontro e desse nosso bate-papo é a gente entender que é o amor que resolve. Que é o amor que é a força mais poderosa do universo. Que é isso o nosso intuito de estarmos reencarnados. Tudo está preso na força do amor. E cada coisa que a gente falou que estava ligada, né? O perdão, a caridade, a justiça, a indulgência, a benevolência, não existe sozinho se a gente não tiver esse sentimento dentro de nós.
Então que a gente possa ter força o suficiente e pedir, através das orações, para que a gente leve o nosso caminho de uma forma mais leve, mais amorosa, mais humanitária, perante tudo e todos, né? Perante aqueles que a gente está encontrando pela primeira vez, que a gente possa deixar uma marca de carinho, de afeto, de amor, para pelo menos uma pessoa hoje, gente. E sem contar a responsabilidade de, pelo menos nesses próximos dias, tentarmos o reencontro com alguém que a gente está afastado há muito tempo por desavença. Pode ser um parente, pode ser um estranho que trabalhou com a gente, que estudou, que viveu como vizinho, não importa. Mas vamos fazer isso, porque tem a força da energia espiritual que vai fazer valer a pena essa nossa atitude. Por isso que eu estou trazendo aqui hoje pra gente, né? Vamos vivenciar o amor de uma forma verdadeira, com atitude e com sentimento. Não adianta fazer só por fazer. É dizer, não, olha, vou deixar passar, deixa eu limpar isso aí, vamos fazer alguma coisa que faz tempo que a gente não faz. De bem, de amor. Que a espiritualidade superior abençoe muito vocês, proteja. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade do trabalho, de estarmos aqui, o convite para a palestra. Desejo que vocês sejam muito abençoados nesse particular aí, nessa energia que é a lei de amor que Jesus trouxe para todos nós. Fiquem com Deus, que tenham as bênçãos do alto. Gratidão pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade.